Olá, eu sou Eliude e esta é a leitura de Espinhos no Bosque Sagrado. Hoje leremos o capítulo 22, o Anticristo. Por séculos, muitos religiosos acreditaram que o inferno era literalmente um lago de fogo e enxofre no qual somente os maus seriam atirados ao fim de suas vidas mortais como forma de punição divina por seu mau comportamento. E por tomarem o texto sagrado tão ao pé da letra, perderam a oportunidade de aprender importantes lições enquanto passavam pelo inferno sufocante de suas próprias vidas, ou pior, quando tornavam a vida de outros um verdadeiro inferno por causa de sua ignorância, intolerância e exploração. Deixaram-se também seduzir por promessas de fartura e riqueza material, como se o sucesso pudesse ser medido em moedas. Tornaram-se Faustos de um Mefistófeles irreconhecível, pois ele usava gravata, roupa social, perfume importado, tinha uma Bíblia embaixo do braço e era muito convincente. Uma figura bem diferente daquele monstro vermelho e chifrudo fedendo a enxofre, com voz gutural que os termos simbólicos da Apocalipse de João fizeram a mente fértil do homem ser capaz de criar. Apocalipse, a propósito, é uma palavra grega feminina que quer dizer revelação, e não o masculino fim do mundo, como muitos foram levados a pensar. Por ignorarem o caráter simbólico desta revelação escrita por João, muitos religiosos criaram superstições relacionadas a monstros sobrenaturais, anjos loiros armados lutando contra demônios incandescentes ou uma besta que seria a própria encarnação de Satanás, cujo aparecimento prenunciaria o fim da humanidade na Terra. Equívocos que poderiam ter sido evitados se tradutores e copistas tivessem sido mais fiéis ao texto original. Seu erro, proposital ou não, permitiu que líderes eclesiásticos mal intencionados fizessem uso literal dos símbolos, descartando seu significado prático e dando-lhes um caráter místico, a fim de amedrontarem fiéis, desviando a atenção do tema central da revelação, que era expor o processo de corrupção da humanidade através da história. João inicia seu relato dizendo: "Esta é a revelação de Jesus Cristo, que o próprio Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que coisas eram necessárias que acontecessem rapidamente. E tendo explicado seu significado, enviou-a através de seu anjo, o seu servo João, o qual prestou testemunho do conhecimento de Deus e do martírio de Jesus, tanto quanto conseguiu ver. Ações precisavam ser tomadas rapidamente para conter a mensagem do anticristo que inculcava no coração dos líderes da Igreja de Cristo da época a ideia de transformar aquela instituição criada por Jesus em um negócio lucrativo e uma fonte de poder político que promoveria a miséria e ignorância de muitas gerações a partir de então. Cristo recebera tal revelação de seu pai, Elion, e tendo-a interpretado, passara a João para que a registrasse. Neste registro, João mostra, por meio de uma poderosa simbologia, como os próprios seguidores de Cristo, por causa de sua ganância e orgulho, seriam facilmente corrompidos por uma filosofia contrária à de seu mestre, uma filosofia anticristã, que seria reproduzida e pregada por eles como se fosse a própria mensagem do Evangelho. O texto grego diz que João é o anjo através de quem a advertência chegaria aos servos de Cristo. Quando o livro fala de anjos, não está falando de seres alados sobrenaturais que desceriam voando dos céus, mas de homens ou espíritos de homens que viveriam aqui mesmo na terra e que seriam postos como luz de astros nos candelabros, ou seja, como líderes dos demais fiéis, iluminando seu caminho, a exemplo do que Cristo fizera em seu tempo. Um anjo é um mensageiro, e João tinha uma importante mensagem para os líderes religiosos de seu tempo e para os do nosso. O versículo seguinte deixa claro que o João que escreveu o livro da Apocalipse era o mesmo que havia escrito o Evangelho segundo João, onde compartilhou suas lembranças da vida de Jesus, a quem chamou de Logos, que quer dizer a razão, o conhecimento perfeito ou a causa de todas as coisas, que estava no princípio ao lado de seu Pai e que era um Deus como ele, através de quem todas as coisas foram criadas. João também disse que Jesus era uma luz que não foi compreendida pelos homens,
homens. E quando o próprio Jesus descreveu a si mesmo, disse ser a luz do cosmos. Com sua Apocalipse, João pretendia tirar os véus de sobre esta luz. Então, João se dirige aos 7 líderes dos ramos da Igreja de Cristo para expor erros graves que vinham acontecendo em seu meio e que acabariam conduzindo aquela igreja à apostasia, que em outras palavras é uma revolta contra a luz ou um afastamento total da verdade. Em suas cartas, João lhes diz que teve uma visão na qual viu seu irmão ressuscitado, embora sua aparência fosse muito diferente da que tinha enquanto estivera na mortalidade. Seus cabelos agora eram brancos como a neve, seus olhos e pés resplandeciam como bronze fundido, e seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. De sua boca saía uma espada afiada, e em sua mão direita segurava 7 astros, e ele estava de pé entre 7 castiçais dourados, tendo na outra mão a chave do Hades, o mundo dos mortos. Depois de dizer-lhe que escrevera aos líderes dos ramos da igreja, relatando aquela visão, Jesus lhe revela os significados de tudo aquilo. Os 7 astros são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Como vimos, anjos são pessoas que portam uma mensagem, e todos os líderes daquela igreja haviam assumido o compromisso de passar a mensagem do evangelho adiante. Ao chamar os líderes de astros, Jesus está lembrando-lhes de algo que havia dito cerca de 30 anos antes. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que sobre um monte tenha sido edificada, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, mas no candelabro, para que ilumine a todos na casa. Assim, que brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles possam ver as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Os candelabros eram os ramos da Igreja de Cristo estabelecida por ele mesmo, pouco antes de sua morte, e deixada sob a supervisão de Pedro, Tiago e João, que tinham posteriormente ordenado outros líderes locais para os auxiliarem nesta tarefa. No entanto, as ações dos bispos colocados à frente desses ramos faziam deles os primeiros anticristos. E Jesus queria que eles soubessem que nada lhe escapava. Escreva, portanto, as coisas que você viu, e as coisas que estão acontecendo e as que estão para acontecer depois destas. Ao líder da Igreja de Cristo em Éfeso, João disse que Jesus reconhecia seu esforço e paciência em procurar manter a unidade dos ensinamentos, fazendo distinção entre aqueles que espalhavam mentiras em seu meio. No entanto, repreendeu-o por ter abandonado seu primeiro amor, ou seja, muito possivelmente aquele julgamento que faziam uns dos outros acabou gerando preconceito e eles passaram a tratar os que pensavam de forma diferente com desdém ou desprezo. Ao líder da Igreja de Cristo em Esmirna, João disse que Jesus conhecia sua pobreza de espírito, pois apesar de ser um homem rico, não se compadecia do povo pobre a quem liderava. Aos pobres de Esmirna, Jesus disse que ainda sofreriam muito por causa da falta de amor dos poderosos. Agape é o alimento do Logos. Quanto mais nos importamos com o outro, mais compreendemos a razão de tudo. Sem agape, só nos resta o crino, que é o nosso próprio julgamento falho, a fonte de todo tipo de discriminação. Sem agape, inocentes são presos ou mortos e a injustiça reina. Ao bispo que presidia sobre o ramo da Igreja de Cristo em Pérgamos, Jesus disse que, apesar de toda a perseguição aos cristãos primitivos naquela região, sabia que ele havia permanecido fiel, mas ele permitira que os cristãos de Pérgamos tomassem parte nos rituais de fertilidade para deuses pagãos, rituais nos quais se costumavam fazer grandes orgias diante de sacrifícios humanos. Jesus teria dito a João que se eles não abandonassem aquelas práticas, seriam feridos pela espada de sua palavra. E novamente, a questão da perversão sexual vista como falta de amor e condenada por Cristo não está associada ao ato sexual em si, mas ao fato de estar associado a rituais que envolviam sacrifícios humanos. Ao bispo da igreja em Tiatira, Jesus disse que conhecia as suas boas obras, mas reprovava o fato de que ele permitisse que práticas pagãs que envolviam orgias e ingestão de substâncias alucinógenas fossem disseminadas dentro da própria igreja, como se fossem ensinamentos de Cristo. Como consequência, eles acabariam padecendo de alguma doença venérea, contaminando inclusive os próprios filhos. A autoridade presidente da igreja em Sardes, Jesus disse que praticamente todos já estavam mortos, manchados do sangue de sua geração.
ter manchado as vestimentas é um símbolo que se refere à quebra de convênios e à passividade diante de um sistema que, por permitir poder de uns sobre os outros, promove a desigualdade social, a violência e a injustiça. Ou seja, embora os membros daquele ramo da Igreja de Cristo tivessem prometido que fortaleceriam os pobres e necessitados de seu tempo, eles não se pronunciavam nem agiam contra a injustiça, permitindo a miséria, a extorsão e a morte dos que eram marginalizados pela sociedade. Ao líder do pequeno ramo de cristãos em Filadélfia, Jesus elogiou seus feitos e disse que protegeria aquela congregação quando os judeus se associassem aos romanos para perseguirem os cristãos, pois sozinhos eles não teriam muita força para resistirem à sinagoga de Satanás, que começava a surgir de dentro da própria Igreja de Cristo. E não o fez por eles serem perfeitos, mas por serem pobres e indefesos. Eles eram os marginalizados dos quais a Igreja de Cristo se propunha a cuidar. Jesus lhes disse: Eu coloquei diante de vocês uma porta, que depois de aberta ninguém será capaz de fechar, porque vocês têm pouco poder, porque vocês guardaram a palavra da paciente perseverança. E por fim, repreendeu o bispo de Laodiceia por sua indiferença diante da injustiça, pois como aquela era uma região rica e eles eram autossuficientes, não se compadeciam das tribulações que acometiam os demais, nem os ajudavam. Reprovando seu comportamento, Cristo declarou: Vocês dizem entre si, rico eu sou e bem-sucedido e nenhuma necessidade tenho, e não percebem que para mim estão falidos, e miseráveis, e pobres, e cegos, e nus. Com estas cartas, João previu o fim da igreja primitiva, cuja corrupção interna e falta de consciência social permitira o surgimento da sinagoga de Satanás, que não era necessariamente uma organização religiosa, mas quaisquer instituições ou associações de natureza política, filosófica, educacional, econômica, social, fraternal, civil ou até mesmo espiritual que fossem criadas com o intuito de conduzir os homens para longe de Deus e de suas leis e, portanto, da salvação em seu reino. No livro de Mórmon, Nefe, um profeta que viveu pouco mais de 600 anos antes da publicação dessa revelação de João, escreveu: Eis que não há mais do que 2 igrejas na terra. Uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra, a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja, que é a mãe das abominações, e ela é a corruptora de toda a terra. Pertencer a quaisquer dessas igrejas não consiste em um ato burocrático ou verbal. Pertencer é agir e pensar conforme pensam e agem tais instituições, a despeito do discurso público de seus membros ou delas mesmas. Da mesma forma que a sinagoga de Satanás não é necessariamente uma organização religiosa, nem tampouco uma única instituição, a Igreja do Cordeiro também não o é. São os nossos atos e a intenção de nossos corações ao agirmos que determinam de que lado estamos. Um ateu pragmático pode ser mais ético do que um pastor evangélico que convence uma congregação de pobres a doarem dinheiro para que ele viva em uma bela mansão, ande de helicóptero e tenha um canal de TV, enquanto os fiéis andam de ônibus lotado e moram de aluguel. Neste cenário, o ateu ético pertenceria à Igreja do Cordeiro, mesmo não acreditando em sua existência, enquanto tal pastor evangélico pertenceria à igreja do diabo por sua flagrante falta de empatia. Não é a crença que define de que lado estamos, mas nosso conhecimento e nossas intenções. Pois o próprio Cristo teria dito: Eu sou aquele que tem buscado mentes e corações. E foi justamente para desmascarar esses falsos cristãos, cujo comportamento João chamou de anticristo, que ele compartilhou conosco a sua Apocalipse.